Então, irmãos, nesse livro que nós iremos entrar, no livro de Naum, Naum também vai profetizar com relação à cidade de Nínive. E aí nós vamos lendo, e conforme nós formos lendo, nós vamos explanando um pouquinho juntos sobre o que vai acontecer a essa cidade de Nínive e o que o profeta Naum vai nos ensinar. Perfeito? Podemos iniciar? Todo mundo se localizou lá no livro de Naum? Então, no início, capítulo 1 de Naum, a partir do versículo 1. Sentença acerca de Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então nós já vamos, perdão, irmãos, de início, no versículo 2, nós já vamos ver que Deus, ele é um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, perfeito? Então é um Deus que se dedica a tudo o que ele faz. E aí nós vimos algo interessante, que ele diz o seguinte: o Senhor é vingador. Mas veja bem, de quem ele é vingador? De todos? Não. De quem ele é vingador? Olha só, na parte B do 2. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Diferente de mim e você, muitas vezes na nossa ira, o que nós fizemos? Fizemos coisas que não devíamos, falamos o que não devíamos, temos ações que não deveríamos. O Senhor, ele age com calma, com paciência. Ele vai esperando o momento certo, o tempo certo para agir. É desse Deus que nós estamos falando. Um Deus que cuida, um Deus que é zeloso pelos seus e que ao mesmo tempo é um Deus justo, vingador. Ele, por mais que nos pareça que ele tarda com suas ações, ele não tarda. Ele simplesmente faz no tempo certo todas as coisas. E aí, olha só, quando nós entramos no versículo 3, diz o seguinte: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Por mais que aparentemente nós estejamos falando, parece que de um Deus que não trata as coisas, isso não é uma verdade. Deus, ele trata todas as coisas estão no controle do Senhor. E ele, graças a ele, que ele é tardio em irar-se, porque você já parou para pensar, irmão, se ele fosse tratar você como você merece? Com os teus pecados? Eu não tenho dúvida que ele já tinha me torrado não só uma vez, se eu tivesse no lugar dele para escolher. Porque quando a gente traz para a memória alguns dos nossos pecados, e aí você tem que trazer para a tua memória os 10 mandamentos, e quando a gente está olhando para os 10 mandamentos, quantos deles nós cumprimos mesmo? Nenhum. Nenhum nós não cumprimos. A partir do momento que nós começarmos a entender que nós temos um Deus que ele tarda em irar-se, porque se não tardar, eu e vocês já teríamos sido destruídos por causa do nosso pecado. Mas uma coisa que ele deixa muito clara é que ele tarda, mas aqueles que verdadeiramente merecem serão tratados? Serão tratados. Olha só, de novo, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. Então, ele
não está não tratando porque não tem força. Ele é porque ele realmente é manso para tratar. E ao culpado não tem por inocente. Ele não tem por inocente. Porque, irmãos, eu acho fantástico que Deus coloca isso para nós, porque eu não sei se você tem percebido o monte de injustiça que nós temos visto aí fora. Tudo que tem acontecido ao nosso redor. Tem umas coisas absurdas acontecendo. E aí, nós estamos falando de um Deus que, olha só, ele não trata o culpado por inocente. Ele vai tratar tudo isso que nós estamos vendo? Vai tratar, irmãos. A gente vê famílias sendo destruídas por causa de um monte de situações do nosso governo, de atitudes de pessoas. E Deus vai tratar isso? Vai tratar, irmãos. Eu não tenho dúvidas que vai tratar. Tá? Olha só, vamos um pouquinho mais no capítulo 4. Ele repreende o mar e o faz secar. E aí, irmãos, nós vamos ver agora, aqui a partir do 4, nós vamos ver o Senhor demonstrando o que Ele é capaz de fazer se Ele quiser. Irmãos amados, eu e você precisamos tirar da nossa mente de que nós estamos falando de um Deus de ficção. Sabe, a impressão que eu tenho é que muitas vezes parece que nós estamos olhando para Deus como se Deus fosse ficção. Como se fosse uma ficção, como se Deus, ele simplesmente só existisse num mundo paralelo que não toca em absolutamente nada no nosso. Só na nossa cabeça, uma invenção. Irmãos, Deus não é ficção. Deus é tão real quanto eu e você. Foi Ele que fez eu e você. Ele já te conhecia, a você e a mim, antes mesmo de nós sermos formados. É desse Deus que nós estamos falando. E aí olha só o que Ele é capaz de fazer. É desse Deus que nós estamos falando. É desse Deus que não falha, Ele tarda, mas não falha na justiça. Olha só, lá no 4, Ele repreende o mar e o faz secar. Esgota todos os rios, desfalecem Baçã e Carmelo, que são umas terras férteis, sabe? Um negócio muito lindo, maravilhoso, uns bosques, né? E a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, a terra se levanta na sua presença. O mundo e todos que nele habitam, Ou seja, irmãos amados, se Deus quiser, Ele muda montes de lugar. Por que você acha que Ele não é capaz de mudar a sua vida, a sua situação e aquilo que você está passando? Nós não estamos falando de um Deus de ficção. Nós estamos falando de um Deus verdadeiro. E aqui quando a gente pergunta, todos nós somos unânimes em dizer que tudo está no controle do Senhor. É ou não é? Porque quando eu pergunto assim, tudo está no controle do Senhor? Tudo está no controle do Senhor. Todos nós concordamos. Mas parece que quando nós vamos para casa, parece que isso deixa de ser uma verdade. Parece que Deus não está no controle de tudo. Porque nós começamos muitas vezes a nos lamentar por muitas coisas que sim, nós colhemos porque nós plantamos. Nós vamos ver o que vai acontecer com a cidade de Nínive agora. A cidade de Nínive vai ser totalmente destruída por causa do pecado. E outro ponto extremamente importante, irmãos. Deus, nós estamos lendo que Ele é tardio em irar-se. Mas Ele não trata o culpado por inocente. E para Ele tudo tem um tempo certo e Ele trata tudo. Porque parece que a gente fica sempre esperando, mas eu e você temos que entender que para Deus o tempo do Senhor é diferente do meu e do seu. Aí olha só, vamos um pouco mais à frente, lá no versículo 6. Olha só, quem parará diante do seu furor? Tem alguém que será capaz
quando ele se irá de ficar na sua frente? Não tem ninguém, irmãos. E aí, olha só, quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele derrubadas. Olha só aqui, ó, o Senhor é bom. Nós estamos falando de um Deus que é capaz de fazer tudo isso que nós acabamos de ver. Mas ele diz para mim e você, viu? Eu sou capaz de fazer, mas eu sou um Deus bom. E aí, olha que fantástico o que ele nos diz. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Eu espero que eu e você estejamos aqui. Que você confie mesmo que o Senhor está no controle de tudo e que Ele é um Deus bom para mim e para você. Porque não precisa você duvidar disso, porque Ele está dizendo isso para mim e você. Que Ele é um Deus bom. Mas eu e você não podemos também esquecer de que Ele acaba de dizer que também Ele é um Deus justo. Mas olha só agora, a parte B ali, ó. No 8, olha só. Mas, com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar de Nínive. Para dentro das trevas perseguirá os seus inimigos. Então, a partir de um determinado momento, Deus vai resolver tudo. Vai. Ele vai agora destruir uma cidade por causa do pecado dela. Nós não podemos ter dúvidas de que Deus trata o que tem que ser tratado. Porque Deus está no controle de absolutamente tudo, irmãos. Tudo. Você acha que você levantou hoje por tuas próprias forças? Não, irmão. Tu está enganado, você só levantou hoje porque o Senhor Deus permitiu que você levantasse. Porque se Ele não permitisse, agora provavelmente talvez nós não estaríamos aqui. Provavelmente nós estaríamos com um momento de choro se Ele não tivesse permitido que você estivesse aqui. Porque não é pela tua força e pela minha. É porque Ele permite. Porque Ele nos dá força para que a gente continue vivo. A gente precisa, irmãos, começar a entender. Eu sei que quando a gente fala de fé, é muito fácil falar. Difícil é verdadeiramente viver a fé. É isso que é difícil. Acreditar que realmente o Senhor controla tudo. Que por mais ruim que esteja, ainda assim o Senhor está no controle. Mas vai chegar um momento em que a justiça dele vai ser colocada em ação? Sim. Aí olha só, lá no 9. O que projetais vós contra o Senhor? Tem alguma coisa que você possa fazer? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, pois ainda que eles se entrelacem com os espinhos e se saturem de vinho, como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. E aqui nós estamos falando, irmãos, de uma cidade extremamente fortificada, extremamente forte, uma das civilizações que mais oprimia os povos em sua época, inclusive até o povo judeu. E Deus está dizendo que mesmo com toda a força, com todo o poderio militar desta cidade, deste povo, mesmo assim eles não são páreos para Ele. Em momento nenhum. Olha só,
lá no 11. De ti saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um que aconselha a maldade. Assim diz o Senhor: por mais seguro que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão, deixarão de existir. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Agora, porém, quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordens, que não haja mais linhagem do teu nome. Da casa dos teus deuses destruirei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Está dizendo que vai destruir, não vai deixar nem linhagem daquele rei da Síria. Não vai deixar nada, vai exterminar tudo. Aí olha só, lá no 15. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. E aí olha só, celebra as tuas festas, ó Judá, e cumpre os teus votos. O ímpio não tornará mais a passar por ti, ele será inteiramente destruído. Está falando para o povo de Judá, dizendo: olha, aqueles que te afligiram no passado, que é esse povo sírio, fique tranquilo, eles nunca mais irão fazer isso com você, porque eu vou exterminá-los, destruídos totalmente. Olha só, o que mais nós temos ali? Eu quero só ver com os irmãos, então, para nós refletirmos junto, né, o que nós podemos aprender com o capítulo 1 de Naum. Um resumão. O que nós podemos aprender? Ele é tardio em irar-se, certo? Nós estamos falando de um Deus que é tardio em irar-se. Nós estamos falando de um Deus que é grande em poder, que nós vimos que ele é capaz de mudar as montanhas de lugar. Ele é capaz de destruir as rochas. Não há nada e nem ninguém que possa ficar diante dele. É desse Deus que nós estamos falando. Ele jamais inocenta o culpado. Jamais inocenta o culpado. Nós estamos falando de um Deus que ele é onipotente, que pode fazer qualquer coisa, e ele é soberano sobre absolutamente tudo. Se nós temos alguma coisa para nós retirar deste capítulo, é isso. E que nós temos um Deus que ele é bom. Um Deus bom. E um Deus extremamente justo. Agora sim, entramos lá no capítulo 2, então. O destruidor, lá no versículo 1, sobe contra ti, ó Nínive. Aqui, né, ele já está falando dos babilônicos, tá? Então agora Deus está dizendo, ó, viu? Aquele que vai acabar contigo, viu? Ele já está subindo, já está se preparando, tá? E aí olha só então. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, observa o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, viu, Nínive? Você se prepare. Pode preparar tudo que tu tem para preparar. Porque agora aquele que vai te destruir com toda a tua força, você não vai conseguir subsistir. Aquele que está subindo contra ti vai destruir você. Então, diferente de Jonas, porque Jonas, quando ele foi mandado pelo Senhor, ele vai a Nínive para que haja arrependimento. Naum, quando ele profetiza aqui para o povo também de Nínive, porque é esse o objetivo de Naum, aqui ele está profetizando ao povo, tá? Aqui não é para arrependimento. Tá? Entendam a diferença entre um e outro. Aqui não é arrependimento, aqui é justiça. Porque durante todo esse tempo em que lá sim eles se arrependeram e se voltaram ao Senhor, lá com Jonas, aqui o Senhor Deus está dizendo, a chance de vocês acabou. Agora aqui é o julgamento.
é o momento em que o Senhor agora vai colocar em ação a sua justiça. Tá? Então, diferente de Jonas, aqui Naum não está buscando arrependimento do povo. Ele simplesmente já está decretando aquilo que o Senhor já decidiu que vai fazer. Aí, olha só. Vamos um pouco mais então ali no versículo 2. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó, como o esplendor de Israel. Ainda que os saqueadores o tenham despojado e destruído os seus sarmentos, que são as mudas, né, de ramos de uva. Então assim, ele está dizendo, viu, por mais que você esteja passando por tudo isso aí, por mais que esteja difícil para você, por mais que tenha havido um povo, tenha oprimido você, tenha feito você sofrer, independente de toda a situação em que você está agora, ele está dizendo, viu, eu restituirei você. Mesmo que tenham feito tudo isso contigo, mesmo assim, eu vou trazer o teu resplendor de volta. É isso que Deus está falando para o povo de Israel. Aí, olha só. Os escudos dos seus valentes estão vermelhos. Então, agora ele já está falando lá do povo babilônico. Então, os escudos dos teus valentes estão vermelhos, os guerreiros vestem escarlate, o aço dos carros cintila no dia da sua preparação. Vibram as lanças, os carros andam furiosamente pelas ruas, cruzam velozes as praças em todas as direções, e o seu parecer é o de tochas, e correm como relâmpagos. Ele convoca os seus nobres, mas tropeçam no seu caminho. Apressam-se para chegar ao murro da cidade. O escudo protetor é preparado. As portas do rio se abrem e o palácio se derrete. Eles vão entrar com tudo. Vão destruir tudo. Lá no 7. Está decretado que a cidade será despida e levada cativa. As suas servas gemem como pombas e batem nos seus peitos. Nínive é como um tanque e as suas águas agora fogem. Ou seja, todo o povo de Nínive que antes se gloriava por ser um povo extremamente forte, agora está fugindo por causa do povo babilônico. O que mais nós temos ali? Olha só. Lá no 9, saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, a abastança de todo objeto desejável. Ou seja, eles vão levar tudo. Porque a Síria era um povo extremamente rico e todos os povos em volta que eles haviam conquistado, eles haviam tirado tudo, as riquezas daqueles povos. E tudo então estava aqui. E agora está dizendo que isso tudo que eles tinham vai ser tirado deles. Olha só lá no versículo 10. Ela está vazia, esgotada e devastada, porque tiraram tudo. Derrete seu coração, tremem os joelhos, em todos os lombos a dor, todos os rostos empalidecem. Onde está agora o covil dos leões e os lugares onde alimentavam os leõezinhos, onde passeava o leão e a leoa e o cachorro do leão, sem haver ninguém que os espantasse? Porque o povo sírio, eles tinham um amor muito especial pelos leões. Então, se nós fôssemos entrar na história, eles faziam faziam o leão com cabeça de homem, e ao contrário também, e eles veneravam tudo isso. Então, os leões, para eles, era como se fosse uma espécie de Deus. E aí, agora, Deus está perguntando, viu? Onde é que estão os leãozinhos de vocês? Onde é que estão aqueles leões que ninguém ousava mexer? Onde é que estão agora? É isso que ele está dizendo para eles. Onde é que estão agora aqueles leões? E aí, olha só, lá no 12, o leão arrebatava o que bastava para os seus cachorros, estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de presas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Ou seja, eles entravam nos povos e destruíam tudo. E guardavam para si tudo.
Daí agora Deus está perguntando, viu? E cadê agora os leão? Cadê os leão agora? Estão aonde? É disso que nós estamos falando. De um Deus que é extremamente justo e extremamente poderoso para fazer qualquer coisa que Ele queira. Olha lá no versículo 13. Eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei a fumaça os teus carros e a espada devorará os teus leõezinhos. Arrancarei da terra a tua presa e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. Olha só, vai destruir completamente. Perfeito? Olha só o que nós podemos tirar aqui desse capítulo 2. Espera aí, irmãos. Aqui. Olha só. O que nós podemos ter como um resumo? O que nós podemos aprender com esse capítulo 2? A cidade, ela era orgulhosa. Era uma cidade forte. Era uma cidade rica. Uma cidade independente de Deus. E foi reduzida a nada. E é esse Deus que eu e você servimos. É esse Deus, um Deus que não importa, uma cidade inteira Ele destrói por causa do orgulho dela, mesmo ela sendo uma cidade extremamente forte, uma cidade extremamente rica. É desse Deus que eu e você servimos. Por que você acha que Deus não está no controle da sua vida e no controle de absolutamente tudo? Porque muitas vezes eu e você queremos, como diz o ditado, colocar a carroça na frente dos bois, em tudo na nossa vida. E quando a gente faz isso e dá ruim, a primeira coisa que a gente culpa, e ainda hoje nós estávamos já no estudo falando sobre isso, a primeira coisa que a gente culpa, como Adão fez, é culpar quem? Deus. Porque Deus não me gosta? Porque Deus não olha para mim? Porque Deus não será aquele zeloso que nós acabamos de ver? Porque nós vimos que Ele é um Deus zeloso e que cuida, mas então Ele não é? Muitas vezes eu e você simplesmente colhemos o que plantamos e a culpa é de Deus. Ou então a gente acha para culpar o outro. Né? Porque daí quando a gente não consegue discutir muito com Deus, a gente acha outro para culpar. Eu e você temos que entender que tudo está no controle dele, mas eu e você temos a obrigação de seguir e fazer de acordo com os ensinamentos do Senhor. Porque quando nós não fizermos isso, eu e você colheremos os frutos. E ninguém vai ser culpado. E graças a Deus Ele é tardio. Ele é tardio para tratar eu e você. Né? Aí olha só. Capítulo 3. Ai da cidade ensanguentada. Ela está toda cheia de mentiras e de rapina. De presa não há fim. O estalo do açoite, o estrondo das rodas, o galopar dos cavalos, os carros que saltam, a cavalaria que ataca, as espadas flamejantes, as lanças cintilantes, multidão de mortos, abundância de cadáveres, não tem fim os defuntos, tropeçam nos seus corpos de tanta gente que está agora morta devido à ação do Senhor. E aí, olha só no 4, por que tudo isso acontece? Tudo isso por causa da multidão dos teus pecados, da bela e enganosa meretriz, prostituta, né? Idólatra. E aí fala assim, ó, da mestra das feitiçarias, que vende povos por seus deleites e famílias por suas feitiçarias. Porque eles faziam, irmãos, porque ele fala meretriz, porque eles faziam acordos com os povos vizinhos e depois os traíam. Não cumpriam com os acordos. Como uma prostituta. Então, olhavam para ela como bela, bonita, uma grande cidade. Porém,
uma cidade que estava no pecado, na feitiçaria, né? Por isso Deus destrói essa cidade. Lá no 5, eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei as tuas vestes até a altura do teu rosto. As nações mostrarei a tua nudez e os reinos a tua vergonha. Então ele está dizendo para esta cidade que, viu, ela vai servir de exemplo para as outras, do que Deus é capaz de fazer. Lançarei sobre ti, lá no 6, coisas abomináveis, te envergonharei e te porei como espetáculo. Todos os que te virem fugirão de ti e dirão, Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei consoladores para ti? És tu melhor do que no Amon, que era uma cidade, tá? Então vamos continuar aqui, depois eu explico um pouquinho mais. Que está situada entre os rios, cercada de águas, tanto por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha. Etiópia e o Egito era a sua força, e esta não tinha fim. Pute e Líbia foram o seu socorro. Todavia, ela foi levada ao exílio. Então ele está dizendo o seguinte, essa cidade aqui, ela foi uma cidade que os próprios assírios haviam conquistado em torno de uns 50 anos antes. Eles mesmos tinham conquistado a cidade. E era uma cidade extremamente ruim. E ele está dizendo, viu, eu permiti que vocês fizessem isso com eles por causa do que eles eram, não vou eu fazer o que estou dizendo com vocês, vocês sendo piores do que eles? Se vocês viram o que eu fiz, porque aqui o profeta está profetizando com relação a Nínive. Então ele está dizendo para os ninivitas, viu, sabe o que eu permiti que vocês fizessem para esta cidade? Viu, eu vou fazer com vocês pior. Porque vocês não são melhores do que aquelas cidades e vocês viram o que eu fiz. Então agora vocês vão ver o que eu sou capaz de fazer com vocês, por causa do pecado de vocês. Olha só, lá no versículo então 10. Todavia, né, ela foi levada ao exílio, também os seus filhos foram despedaçados nas entradas de todas as ruas, e sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Tu também serás embriagada e te esconderás. Também buscarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras, como figos temporões. Sendo eles sacudidos, caem na boca do que há de comer. As tuas tropas no meio de ti são como mulheres. A porta da tua terra estão de todo abertas ao teu inimigo. Viu? É como se tudo tivesse... O teu inimigo é tão forte que é como se você tivesse com as portas abertas. E quem é que luta nas guerras? Os homens, né? E é como se tivesse só mulheres. É como se não tivesse ninguém. Esse é o nível do poder do povo que vai entrar na tua cidade. Ou seja, vai destruir tudo. Para eles vai ser como nada. Eles simplesmente vão passar por vocês e vão destruir tudo. É assim que vai funcionar com vocês, Nínive. É isso que ele está deixando claro ali para aquele povo. Lá no versículo 12, isso, né? 12? 14? Não, 13, né? As tuas tropas no meio de ti são como mulheres. Já vimos, né? Perdão. As portas da tua terra estão ao todo abertas aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira a água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no lodo e pisa no barro, pega na forma para os tijolos. O fogo ali se consumirá, a espada te exterminará e como gafanhotos te consumirá. Multiplica-te como o gafanhoto assolador, multiplica-te como o gafanhoto migrador, multiplicastes os teus negócios mais do que as estrelas do céu,
mas como gafanhotos devoradores invadem a terra e saem voando. Os teus príncipes serão como gafanhotos, e os teus chefes como enxames de gafanhotos, como se acampam nos muros nos dias de frio. Subindo o sol, voam e não se sabe o lugar onde estão. Vocês vão ser espalhados por tudo que é lugar e não vai ter lugar para vocês. Vocês vão desaparecer. E nós estamos falando de um povo extremamente forte na sua época. Tudo o que nós estamos vendo aqui, irmãos, é para que você e eu entendamos o Deus que nós servimos. Para que nós entendamos o poder que esse Deus que eu e você temos sobre nós é capaz de fazer. Esse Deus que você servimos não é um Deus de ficção. Não é um Deus de ficção. Nem que a gente acha bonitinho e tudo mais, e que ele não tem ação nenhuma, e que ele não faz absolutamente nada. Ele não trata o nosso pecado, não trata o pecado dos outros, ele não faz nada. A gente vê tudo o que está acontecendo no mundo e simplesmente Deus não faz nada. Não é desse Deus. É um Deus que faz o que tem que fazer no tempo certo. Olha só, para a gente finalizar então, né? Os teus pastores, lá no 18, dormem, ó rei da Síria, os teus nobres deitam-se para descansar, o teu povo está espalhado pelos montes, sem que haja quem possa ajudá-los. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é fatal. Todos os que ouvem a notícia a teu respeito batem palmas sobre ti, pois quem não sentiu a tua crueldade sem fim? Todos os povos batem palma, por quê? Por causa da opressão que este povo tinha feito. Então agora com a destruição, todos eles batem palmas com relação a ele. Né? E o que nós podemos tirar de aprendizado, irmãos, aqui? Quero resumir para nós o que nós acabamos de aprender sobre o livro de Naum. Para que nós não nos estendamos muito, já nos estendemos, mas só para a gente fechar aqui, um resumo de tudo que a gente viu aqui. O orgulho e a violência levam à queda. É isso que está acontecendo com Nínive. Né? Porque eles se achavam todo-poderosos, que eles podiam fazer o que quisessem com as nações. E Deus está dizendo, não, vocês não podem fazer. Não podem. Porque quem manda em tudo sou eu. E tudo está no meu controle. Deus protege aqueles que confiam nele. Judá não passou, o povo judeu não passou por grandes dificuldades, inclusive com o povo assírio. E Deus agora não está dizendo que, independente de tudo que aconteceu, Ele vai restituir tudo? É ou não é? É desse Deus que eu e você estamos falando, de um Deus que protege aqueles que confiam nele, mesmo que em alguns momentos tenha muita dificuldade. Olha só, Deus comanda todas as nações. Por que isso é importante? Porque parece que às vezes Deus só trabalha na vida do judeu. Parece que as outras nações Deus não toca. E Deus agora está tocando num povo que não é judeu. Um povo assírio. Então nós estamos falando de um Deus que comanda tudo. Todas as nações. Todas as pessoas. Tudo está no controle do Senhor. A tolerância do Senhor em determinado momento acaba. Tem um momento em que a tolerância dele acaba. E isso serve para mim e você e para o teu pecado e para o meu. Porque se ele está te mostrando, e eu não tenho dúvida que ele mostra para você onde é que você está pecando, então não se preocupa com o irmãozinho aí do lado, se preocupa contigo. Porque você e eu precisamos olhar para o nosso pecado, porque Deus, ele tarda em irar-se. Mas vai chegar um momento em que a tolerância do Senhor termina comigo e você. Porque Ele está mostrando o pecado para você, vai mostrando para você, vai mostrando para você, e você não trata. E aí vai chegar um momento que Ele vai resolver isso para você. Deus não age de forma precipitada. Porque muitas vezes você esperamos que Ele trate as coisas de imediato. Não, Deus ele trata no tempo dele, Ele não se precipita em absolutamente nada. Diferente de eu e você. Que às vezes na nossa ira a gente faz algumas coisas que não deveria.
A confiança no poder, na riqueza, nas estruturas militares, na beleza, nada é sem Deus. Não adianta tu confiar nessas coisas ou você ter essas coisas se Deus não estiver contigo. Riqueza, fortaleza, nada disso resolve se você não tem Deus com você. Porque é Ele que vai permitir que você usufrua de tudo isso se você tiver. Amém, irmãos? Terminamos por hoje? Porque eu já vejo que uns aí já estão tentando sonhar, né, com o Senhor. Né? Eu sei que essa minha voz assim é como se fosse um canto, né? E daí vocês ficam aí todos, né, todos molenguinhos, né? Como se fosse um canto para dormir, né? Irmãos amados, se coloquem em pé, vamos orar para que nós possamos nos despedir. Então vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque podemos ter a liberdade de aprender da Tua Palavra, de podermos estudar a Tua Palavra, de podermos nos reunir para ouvir a Tua Palavra, para podermos estar em comunhão com os irmãos, Pai. Ajuda que cada um de nós, Pai, entenda, Senhor, o que o Senhor quer tratar em nós, Senhor, para que nós possamos, Senhor, verdadeiramente atender e Te representar e cada vez que as pessoas olharem para nós, elas possam ver verdadeiramente, Senhor, pequenos cristos nascendo e que as pessoas possam olhar para nós e desejar também te servir, Senhor, sabendo que o Senhor é soberano sobre tudo, o Senhor tem o poder de fazer o que o Senhor quiser. Nos colocamos diante do Senhor humildemente, pedindo, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia na nossa vida, Senhor, porque somos pecadores, Pai, e precisamos de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela lembrança de hoje da ceia, Senhor, que podemos lembrar, Senhor, tudo que o Senhor fez por cada um de nós, Senhor, naquela cruz. Pai, nos dá uma ótima semana, Senhor, nos protege do mal, Senhor. Nos ajuda a entender o nosso pecado e tratá-lo, Senhor. Nos fortifica, Pai. Aonde nós estivermos, que o Senhor possa estar nos usando, Pai, para trazer mais pessoas para Te conhecer, para que mais pessoas possam ser salvas, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez. Pai, cuida de nós, garante, Senhor, a proteção das nossas casas, ajuda, Senhor, que nós possamos falar com os nossos entes queridos, para que eles também entendam, Senhor, o Seu desejo para a vida deles. Muito obrigado, Pai, por tudo isso, Senhor. Oramos, Senhor, e Te pedimos em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém.